Pessoal, voltamos. Então, como a gente viu na primeira parte dessa aula, o pensar também muda. O mundo mudando, a nossa forma de pensar muda. Portanto, a humanidade, aquilo com que os humanos se identificam, muda conforme são criadas e inventadas, guardem bem essa palavra, novas condições de existência e de vida. Por que criadas e inventadas? É isso que nos faz humanos. Não é só a capacidade de raciocínio, é a nossa capacidade de criação. Os animais não podem criar. Os animais, eles sobrevivem. Para os animais, o amanhã não existe. Eles amanhecem, anoitecem, inclusive sem essa noção de tempo. Para nós, a gente sabe que hoje amanheceu, vai passar o restante do dia, vai anoitecer e que no outro dia o sol vai nascer de novo. E que amanhã, essa noção de tempo, ontem, hoje e amanhã, nos permite construir. Construir o quê? Construir a nossa vida. Construir as nossas formas de nos relacionarmos, construir as nossas formas de produzir. Como é que acontece, então, o devir? É só ficar parado e esperar que ele haja sobre cada um de nós? Não. Essa capacidade criativa é a capacidade que o homem tem de tomar para si o poder de transformar o mundo. Vocês estão vendo, esse aqui é o nosso caderno didático. Ele é composto por papel. Isso daqui é fruto da criatividade humana. Qual? O homem viu que se ele pegasse uma determinada árvore, extraísse dela um determinado produto e passando esse produto por um determinado processo, por determinadas máquinas que ele também criou, ele seria capaz de criar o papel. Criando o papel, ele foi capaz de criar a tinta e as diversas formas de imprensa que foram surgindo desde que surgiu a escrita, certo? Até hoje nós chegarmos e termos este material. Sempre foi assim? Não. Antes a gente tinha uma escrita mais rudimentar, uma publicação mais rudimentar. Hoje nós temos uma escrita mais evoluída, com uma publicação evoluída, com imagens, com cores, com tudo aquilo que nos permite facilitar outra coisa que é essencial ao homem e que nós vamos ver na segunda aula, que é a comunicação. É a nossa capacidade de desenvolver linguagem. Será que cada um de nós pode, então, participar e influenciar esse devir de algum modo? Depois de tudo que eu mostrei aqui para vocês, o que é que vocês acham? E de que maneira cada um de nós pode auxiliar nesse processo de devir? Essa pergunta eu vou deixar para vocês mesmos quebrarem um pouquinho a cabeça e responderem aí em casa. O devir humano não se dá apenas na e pela natureza, mas principalmente na e pela cultura. Então, o que é cultura? Cultura, genericamente, é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo homem não somente em família, como também por fazer parte de uma determinada sociedade como seu membro. Portanto, cultura é toda forma que um determinado grupo tem de viver. E cultura também pode ser esse material aqui. Esse material é fruto da cultura, é resultado da cultura, resultado da transformação que o homem
provoca na natureza para adaptar essa natureza às suas necessidades de vida. Um fogão. Um fogão é exemplo de cultura. Porque antes o homem nos primórdios, como que ele poderia, primeiro ele comia os alimentos crus. Depois ele começou a assá-los em pequenas fogueiras. Posteriormente ele adaptou essa fogueira a um espaço fechado, que é o que a gente conhece como fogão a lenha. Depois ele inventou o fogão a gás. Tudo isso foi permitindo o quê? Foi permitindo a vida urbana, foi permitindo desenvolvimento de tecnologias e assim sucessivamente. Então, o fogão é resultado de uma cultura, mas também todos os outros elementos sociais que não são necessariamente materiais e palpáveis também são frutos da cultura. Por exemplo, os conhecimentos que a gente produz e que a gente recebe na escola. Eles são frutos da cultura. A arte é fruto da cultura. As crenças e as leis são frutos da cultura. O que se acreditava no início do século, há 2, 3 mil anos, não é necessariamente o mesmo que se acredita hoje. À medida que as sociedades mudam, as leis que regem essas sociedades também mudam. Porque a visão que nós temos de ser humano também se transformou. Então, isso é genericamente o conceito de cultura. Vamos caminhar um pouquinho, porque alguém vai dizer, mas a cultura é uma só? Existe uma cultura ou são várias culturas? Então, cultura, num sentido mais amplo, pode ser entendida como conjunto de práticas pelas quais homens e mulheres agem e transformam o que está na natureza, tornando-se corresponsáveis com a natureza, pelo mundo humano e pela humanidade que constroem. Nesse sentido, a cultura pode ser pensada no singular, como aquilo que diferencia homens e mulheres de outros seres, como os animais, por exemplo. Então, a gente tem aqui agora uma definição de cultura no singular. Agora, vejamos uma outra noção de cultura. Culturas podem ser formas de viver dos humanos em grupos sociais e, ao mesmo tempo, em grupos sociais específicos. Tanto eu posso viver num determinado país, com uma determinada cultura, assim como eu posso viver numa família, numa comunidade, numa categoria profissional, num determinado espaço onde tem um povo muito específico, com um dialeto que o caracteriza. Desta forma, podemos pensar as culturas no plural como que diferencia grupos sociais entre si. No que diz respeito à escola, atualmente é um pouco fácil a gente observar essas coisas. Sabe aquela expressão que os adolescentes dizem, eu não sou dessa tribo? Então, a gente pode dizer que cada tribo representa um determinado tipo de cultura. Por quê? Cada uma delas escuta um determinado tipo de música, usa um tipo específico de vestimenta, de que maneira que você possa bater o olho e saber, não, aquele ali faz parte daquele grupo e segue aquela cultura. Aí vocês vão me perguntar, professora, mas o que é que está certo então? A cultura no singular ou a cultura no plural? As duas. Tanto a gente tem a noção de cultura de uma maneira mais ampla, que é a cultura em geral, quanto uma cultura mais estrita, quando a gente parte de microculturas, certo? Nesse sentido, considerando as microculturas e a cultura como um elemento plural, a gente vai ter a diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? Ela é representada pelas diferenças culturais que existem entre os grupamentos humanos.
há vários tipos de diversidade cultural. A linguagem, as danças, o vestuário, a religião, outras tradições como a organização da sociedade, mas tudo isso caracteriza diferenças entre as pessoas. E como educadores, como profissionais que trabalham em escolas, vocês sabem que administrar essa diversidade cultural, acolher essa diversidade cultural, não é um processo exatamente simples, mas é uma necessidade urgente de todas as escolas, de todas as instituições da sociedade. Em oposição à diversidade cultural, a gente tem uma outra noção, que é a noção de etnocentrismo. Etno vem do latim, que significa costume. Então, se a gente for na etimologia da palavra, etnocentrismo significa um único costume como sendo o centro cultural, um único costume sendo a referência, sendo o certo. Então, o etnocentrismo é quando um determinado indivíduo ou grupo de pessoas que tem os mesmos hábitos e caráter social discrimina outro indivíduo ou outro grupo social, julgando-se melhor, seja pela sua condição social ou pelos seus diferentes hábitos. Esta avaliação do outro, feita a partir de um ponto de vista específico, considerando os valores superiores aos do outro, é, por definição, preconceituosa e excludente. Excludente por quê? Porque sempre que uma pessoa age partindo de um princípio etnocêntrico, ela se coloca acima do outro. Aquele que se coloca acima do outro, qual é a consequência disso? Subjugar e eliminar a existência do outro. Ou eu subjugo para fazê-lo seguir a minha cultura, em havendo uma resistência, a minha reação é de eliminar esse outro. Então, se nós observarmos, boa parte das guerras, dos genocídios, foram motivadas por princípios etnocêntricos. Portanto, a condição de viver, de pensar e de organizar a vida coletiva é que movimenta o processo de autocriação humana, claro, de produção da humanidade e de construção do mundo humano. Construção do mundo humano, sim, é o homem que constrói o próprio mundo onde ele vive. Esse mundo não foi dado da maneira como ele está, ele não permanecerá como ele está. O próprio homem é responsável por esse devir, por essa transformação e por essa construção. Nesse sentido, a escola, a gente sempre tem que lembrar, como nós estamos num curso de secretaria escolar, todos esses conceitos que a gente vai ver aqui, todos os valores que a gente vai aprender, todas as noções, elas precisam ser aplicadas ao ambiente escolar, principalmente ao ambiente de uma escola pública. Portanto, a escola é espaço da diversidade. Ela não pode ser, ela não deve ser, ela é. Na medida em que ela congrega homens, mulheres, transgêneros, adultos, crianças, negros, brancos, alunos, professores, funcionários e familiares. O papel da escola é valorizar e respeitar as culturas, com e pelas quais diferentes pessoas e grupos sociais se fazem, chamam-se e sentem-se humanos. Este é o papel da escola. É um papel fácil? Não. Em instância alguma é um papel fácil. Pensem a diversidade dentro de uma família, que é um núcleo bem menor e é uma única família.
Agora imaginem essa diversidade dentro da escola, que é um núcleo muito maior, com pessoas oriundas de diversas famílias, tentando administrar isso. Eu vou deixar aqui para vocês uma noção de escola, né? Que é a instituição educativa criada para transmitir às novas gerações aqueles elementos culturais, saberes específicos, que são os conteúdos, significados, procedimentos e valores, necessários à participação dos indivíduos na vida sociocultural, conforme a visão do trabalho, do poder e do saber. Em suma, a escola é a instituição criada pela sociedade para transmitir às novas gerações os hábitos, os costumes e os conhecimentos daquela determinada sociedade, a fim de preparar aqueles indivíduos para atuarem nessa sociedade. Portanto, a escola, em sua tarefa social, ela educa tanto para a obediência aos costumes, como educa para um posicionamento crítico e autônomo em relação a esses mesmos costumes. Na mesma medida em que ela prepara os indivíduos para respeitar os costumes de uma determinada sociedade, ela também dá a esses indivíduos condições críticas para questionar e transformar costumes que possam se tornar mais humanos, mais justos e mais éticos. Pessoal, nessa primeira aula nós vimos então que o devir é a transformação e que essa transformação é a própria natureza do humano, que se dá na cultura e pela cultura. E que o que nos faz humanos é a capacidade de produzir cultura. Neste sentido, também somos nós produtos da cultura na qual nós estamos inseridos. Na próxima aula, nós vamos ver a relação entre o devir humano, a linguagem e a educação. Espero vocês. Até!